Estamos iniciando aí mais um podcast Saúde em Evidência, onde nós vamos tratar aí de assuntos diversos da saúde, à beleza, né, ao bem-estar, levando em consideração principalmente longevidade, naturalidade e também questões relacionadas à performance. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a doutora Sabrina Dantas, ela que é biomédica esteta, professora, também trabalha no ensino superior, desenvolveu projetos de pesquisa, já trabalhou dentro do mestrado, doutorado e também atuando na formação de novos profissionais da estética. Bem-vinda, doutora Sabrina. Obrigada pelo convite, Fábio. Vai ser um prazer estar aqui batendo um papo bem polêmico com você pela manhã. Sim, hoje nós vamos falar de muitas coisas interessantes, né? E tenho certeza que nós vamos abordar um dos fatores mais relevantes hoje no mercado, que é o processo de emagrecimento, né? Que todo mundo quer. Isso, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer estar bem, todo mundo quer estar bonito. E levando em consideração não só a beleza, mas também a saúde, certo? E como que você percebe hoje essa transformação, o surgimento, doutora Sabrina, dessas canetinhas, né, os análogos de GLP-1, que entrou no mercado e que tem transformado, né? Hoje você recebe muitos pacientes que usam as canetinhas. Como é que você tem percebido isso no consultório? De verdade, acho que é um atalho, né? Todo mundo... Aliás, tem pessoas que têm mais dificuldade de emagrecer mesmo. Quando entra na síndrome plurimetabólica, a gente sabe que existe uma complexidade. Porém, a realidade do consultório é que a maioria dos pacientes que chegam para mim são pacientes que não têm necessidade de emagrecer, com o uso de um atalho, e eles estão fazendo esse uso para poder acelerar o processo de emagrecimento. E, infelizmente, esses pacientes, eles chegam com algumas queixas depois, que é, minha bunda sumiu, você já viu? Sim, e recebo agora, constantemente. Eu tô sem bunda. Primeiro porque a gordurinha do bumbum, ela é a primeira a desaparecer, né? A gordurinha da face ali do bumbum, e aquela gordurinha ali da pochete, da barriguinha, permanece, ela é resistente ali, firme. São as duas principais queixas, para mim, o glúteo e a face. Uhum. E como que você tem visto isso no mercado? Além das pessoas, né, não, muitas vezes, não serem necessariamente um paciente de sobrepeso ou obesa, mas elas querem emagrecer ali de uma maneira mais fácil, elas conseguem continuar com esse peso ou elas ganham peso? O que você tem observado depois? Doutor Fábio Almeida, a gente observa de tudo. O paciente ideal é aquele que faz acompanhamento com um profissional, né? E que toma medicação com acompanhamento, fazendo suplementação, treinando. Mas a gente também encontra aí no mercado algumas pessoas que compram fora, né? Fora, enfim, no mercado negro de verdade, começam a fazer a utilização da medicação sem nenhum tipo de assistência por trás. Uhum. E essa pessoa, ela vai ser o paciente que vai ter mais queixa pra gente de flacidez, perda de massa muscular, e a pessoa que provavelmente vai voltar a engordar depois. Uhum. Porque a gente entende que existe um período depois do emagrecimento de memória, que gira em torno de 2 anos, 3 anos, não é isso? E que a pessoa, se ela não manter aquele padrão, ela vai voltar a engordar. Então, não é só emagrecer, é uma mudança. Por isso que eu falo, é um atalho, porque a gente tem que mudar o estilo de vida. Ou você muda a alimentação e muda a rotina de treino, tomando o análogo do GLP-1, tomando Mounjaro, tirzepatida, ou você não vai ter bons resultados. Não existe mágica. Existe um atalho que acelera, porém, se você não mudar, você não consegue manter. E nem é assim, e não é só falando do Mounjaro, é com cirurgia também. Antes da gente continuar e falar das possibilidades que a estética traz, né, para esse paciente que tem ali percebido o aumento da flacidez, esse paciente que já tem percebido uma queda do bumbum, né? Porque eu falo, não adianta você emagrecer se você está flácida, né? Aquela beleza que você desejou, ela não vai ficar legal, né? Porque você vai ficar toda flácida, né? O bumbum ali cheio de pitose, a face também, né? Então, acaba ficando ali buscando uma solução e
acolhendo um outro problema, que é esteticamente também indesejado, né? Se o paciente quer esteticamente ficar bonita, mais magra, em forma, ela acaba tendo aí como consequência, por conta da perda de peso muito acelerada, o bumbum, né, flácido, caído, né, pitosado, a face também do mesmo jeito. Mas antes da gente entrar nesse processo, você comentou do mercado negro, né? E algumas desses produtos, né, que são trazidos aí pelo mercado negro têm apresentado alguns resultados satisfatórios dentro de pesquisas, né? E por outro lado, nós também temos aqueles produtos que têm causado problemas que são gravíssimos, e isso pode acarretar até um problema de saúde pública, né? Um problema de saúde coletiva, porque não se sabe o que tem ali dentro desses componentes, né? Dentro dessa composição. E um paciente que chega, né, num pronto-socorro, não, eu estou tendo esses sintomas depois que eu utilizei umas canetinhas aí de procedência, né, duvidosa. E aí, como que a gente vai proceder, né? Como é que nós vamos intervir se a gente não sabe o que está ali dentro dessa composição? Então, isso é um problema sério, é um alerta, né, para toda a saúde, toda a comunidade, que há a importância de se comprar produtos de procedência. Tem gente que compra na seringa, né? Compra o produto na seringa, toma. Exatamente. Você nem sabe que frasco foi tirado. E as pessoas... E outra questão, né? Não é só o produto, mas é a conservação, né? Se ele está bem acondicionado, refrigerado, porque tudo isso pode acarretar uma mudança na partícula, uma mudança na molécula, né? Que é os peptídeos, que tem mudado aí a saúde, tem mudado a estética, né? E vem com tudo agora, sendo extremamente hypado hoje no mercado, né? E o paciente, quando compra o produto mais barato, ele acha assim, nossa, eu ganhei, eu estou economizando, nossa, que bacana. Só que ele não sabe que o barato sai caro, né? Exato. Às vezes você quer ser muito esperto, Exatamente. mas não dá para ser esperto com a saúde. Exato. Com a saúde não dá para economizar. Então, ou faça direito, ou não faça. E outra, né? Nós estamos injetando um produto no nosso corpo, né? E a paciente tem que ter uma ideia disso, né? Cara, eu tô cuidando do meu corpo, né? Então, se eu desejo estar bem, eu preciso ter um acompanhamento, né, adequado, seja aí de um profissional da nutrição, né, um profissional que vai trabalhar essa parte hormonal em algumas questões, e também o da estética para acompanhar, né? Nós precisamos ter uma equipe, né? Multidisciplinar. Sabe o que eu acho? Hoje tem muita gente que segue todo mundo no Instagram, né? E o Instagram virou um professor, o TikTok, o Instagram é o doutor. Aí muita gente troca o doutor que estudou, né, que dedicou, para esses influenciadores que estão nas redes sociais, às vezes até estuda, né? Porém, o conhecimento deles é muito limitado quando transferido por uma rede social. E a pessoa entra no conto do vigário e, novamente, entra naquele momento que o barato pode sair caro. Então, o ideal, realmente, é que ele faça tudo direitinho, inclusive que vá lá, né, no nosso consultório, para ele poder prevenir algo que ele sabe que vai acontecer, que é a flacidez, queda de cabelo também, né? Queda de cabelo também é um fator muito comum que eu recebo diariamente no consultório, né? O paciente começou a usar as canetinhas, está caindo o cabelo, está ficando envelhecida, surgiu um bigode chinês que eu não tinha antes, né? Então, tudo isso é muito comum. Agora, o contrário também é interessante. Eu tenho paciente que começa a fazer o uso das canetas, começa o processo de emagrecimento e, ao mesmo tempo, ele começa a fazer o tratamento estético. Então, ele consegue perder 20 quilos sem ter um aspecto de envelhecimento. Então, Perfeito. Quando a gente associa as duas coisas, não só as duas, quando associa a suplementação, o treino, a estética, junto com o processo de emagrecimento em si, ele consegue emagrecer bem. Eu falo que o processo de emagrecimento e de autocuidado mesmo, estético, né, para as pessoas que querem estar bem e performar, né? Hoje eu falo que a estética é uma estética da performance. E isso inclui
uma série de profissionais envolvidos nesse processo. Por exemplo, estava reformando a minha casa, então eu preciso do eletricista para cuidar da parte elétrica, eu preciso ali de alguém para cuidar do piso, de alguém para cuidar do pintor, para cuidar da pintura. Se a gente, né, começa um processo de emagrecimento, onde a gente vai mudar, né, fazer alterações metabólicas, né, de sinalização celular, que é o mais importante, porque hoje essas canetas trabalham dentro desses processos de sinalização celular, né, de inibição de vias metabólicas. A gente precisa entender que, levando aí, né, que a nossa cobertura, né, a nossa pele, ela vai sofrer com isso, o nosso cabelo vai sofrer com isso, o nosso processo digestório também vai sofrer com isso, né, vai ficar ali mais preso, mais paralisado, né, a gente vai ter uma diminuição da motilidade intestinal, a gente vai ter alterações de micronutrientes. Então, tudo isso precisa de uma equipe multiprofissional, assim como na reforma, né? Alguém ali, né, para cuidar da nossa lataria, da nossa pintura, da nossa pele, né? Porque não adianta a gente tratar um organismo que ele está todo inflamado, que ele está todo cheio de carência, né, nutricional, que é uma das características que ocorre durante a evolução dos tratamentos desses pacientes. Uma né? coisa que eu li foi que os pacientes inflamados não têm a mesma resposta ao uso do Mounjaro, do GLP-1, comparado com os que não estão inflamados. Então, talvez, passar pelo processo de desinflamação, né, o detox. Aí, depois, faz o uso das canetas e, enfim, dá a continuidade, que é o segredo. Claro, e se a gente tem aí, né, uma intoxicação, né, uma inflamação silenciosa nesse organismo, que já antes do uso das canetas emagrecedoras, né, estão relacionadas ao sobrepeso, a processos inflamatórios, ao lipedema, né, a uma sobrecarga hepática, a gente entende que esses produtos, né, esses medicamentos hoje que trabalham com emagrecimento, eles vão ter um certo comprometimento ali, porque ele vai ser metabolizado pelo fígado, né? Isso, se o paciente já vem com a constipação intestinal e ainda entra com essas medicações, a gente vai ter uma paralisação intestinal, né? Então, é extremamente importante a gente fazer esse diagnóstico, né, dessa inflamação silenciosa, porque muitas vezes o paciente ele chega para mim, e vou contar uma experiência minha, que é o paciente que ele sente extremamente cansado, aquele paciente que é sedentário, que não tem energia, que ele já tem uma queda de cabelo, mas ele ainda, por não estar fazendo nenhum tratamento, ele ainda não observou que o cabelo já está caindo, né? Que está sem vida, que a pele não está bonita. E aí, quando ela começa a fazer esse tratamento, ela começa a se observar mais. Nossa, estou assim, estou daquele jeito, meu cabelo está caindo mais, né? Por quê? Porque já tinha uma condição, né, prévia, né, que ainda não foi identificada, que não foi observada. E quando esse paciente ele vai, né, para o processo de emagrecimento, isso agrava. Nós já tínhamos ali uma resistência insulínica que eleva, né, que aumenta os processos oxidativos na pele, né? Uma carência de micronutrientes, né? A maioria dos meus pacientes chegam no consultório com baixa de vitamina B12, com baixa de vitamina D, e a gente sabe que existe uma importância, né, da vitamina D com a pele, né? Não só com a defesa, com o cabelo. Então, e aí eles entram nesse processo de emagrecimento, onde o produto ele gera uma sensação de saciedade, né, de desejo de se alimentar menos, ele vai aumentar esse índice de déficit nutricional, né? Aí entra, né, a capacidade que a gente tem de identificar a necessidade do paciente. O paciente chega com a queixa. É claro, o paciente Mounjaro a gente já tem mais ou menos a noção do que ele está vivendo, principalmente se é aquele que não é acompanhado. E assim, a tendência é que isso aumente. A ciência chegou. A tecnologia trouxe para a gente o poder de emagrecer. E as pessoas vêm com esse poder nas mãos, né? Nossa, estou aqui, posso emagrecer agora com essa caneta. Gasta o dinheiro dela, compra a caneta, aplica, e aí depois ela começa a ver os efeitos colaterais. Ninguém contou para ela.
né? Ela tá lá, estou feliz, eu vou conseguir emagrecer, estou realizando meu sonho. Só que aí, como não tem um profissional do lado, ela começa a perceber, poxa, mas eu estou ficando sem músculo, né? Estou perdendo minha bunda, meu rosto está ficando derretido, meu cabelo está caindo. E aqueles que ainda têm pancreatite. E aí vem todo esse déficit nutricional, carência nutricional. E o paciente acaba, às vezes, não conseguindo ter força para treinar, não conseguindo ter raciocínio para poder trabalhar, e a perda é muito grande. E aí, quando ele chega lá no seu consultório, você fica feliz, né? Porque ele vai gastar um bom dinheiro com você para poder recuperar, ou ele vai suspender o tratamento da caneta. E não vai conseguir ter o efeito desejado. Infelizmente, né? Acaba se perdendo dinheiro e também perdendo saúde, né? Porque pior, né, Fábio? Né? Perdendo saúde. Porque muitos pacientes que são sedentários, eu tenho observado que eles têm utilizado o Monjaro e têm desenvolvido dificuldades de locomoção, porque começa a perder tanta massa magra, né? Mais ou menos 25% de massa magra, e isso começa a gerar uma fraqueza de membro inferior. Você sabe que eu vi? O que é mais perigoso no ser humano? Você ter muita gordura, né? Ter a sua percentual de gordura ser maior, ou você ter baixo percentual de massa muscular. Então, os dois são igualmente prejudiciais para a saúde. E, assim, a que custo você quer emagrecer? E o que é bonito? Porque todo mundo pensa assim, não, a mídia coloca isso na cabeça das pessoas. Bonito é ser magro. Uhum. Só que ser magro é bonito? Uhum. Se você não tem massa muscular, não é bonito. Não existe beleza numa magreza sem massa muscular. Então, eu acredito que tem que ter uma reeducação. As pessoas, elas precisam realmente educar, não é só dizer... Porque uma coisa é você querer vender o produto, porque tem um mercado que está ganhando dinheiro com a venda do produto. Outra coisa é você vender para quem precisa. E outra coisa é o indivíduo identificar se ele precisa do Monjaro para poder emagrecer. Que às vezes é tão sedutor, é tão tentador, que você já não parou para pensar, nossa, eu vou tomar também? É fácil, né? É só injetar. E tudo hoje é uma pílula, né? Nós temos solução para tudo. E eu estava pensando, né? Ontem, quando você me falou da gente falar sobre os emagrecedores, eu fiz uma retrospectiva na minha cabeça. Eu fiz, há 26 anos atrás, eu entrei na biologia molecular. E eu estava começando a trabalhar com o projeto Genoma. E, nessa época, eu penso assim, existe uma época pré-genômica e uma época pós-genômica. A gente estava estudando o genoma, aí depois veio, né, transcriptoma, proteoma, e hoje a gente está na era dos peptídeos. Então, tudo isso que a gente conquistou agora foi plantado há em torno de 26 anos atrás. Porque quando eu entrei, a gente lá no laboratório que eu estudei, não tinha sequenciador. Foi o ano que o sequenciador chegou. E depois, na época da Covid, você lembra que foi sequenciado o genoma do vírus, tipo, uma semana, rápido, um dia, não sei quanto tempo foi, mas foi uma coisa rápido. surreal, né? Então, as coisas evoluíram, a rapidez evoluiu, a tecnologia, os computadores, eles são mega rápidos, então eles conseguem processar as informações. E isso tudo que foi gerado, fruto de pesquisa árdua, está sendo usado hoje. E a gente tem que usar, porque isso faz bem, é mágico, vai prolongar a vida, a gente vai viver mais, vai ter mais saúde, mas tem que ser bem usado. A diferença entre a medicação e o veneno é a dose. Então, é exatamente isso. Não é todo mundo que tem que usar. Você tem que saber quem que precisa usar. E se a pessoa precisar usar, é como ela vai usar. E depois, o que vai ser quando ela parou de usar? Então, tem que ter toda essa visão clínica, esse raciocínio clínico que, infelizmente, a pessoa que está comprando no mercado negro não tem, né? Ou que alguns profissionais também não contam para os pacientes que precisam ter esse acompanhamento sério. A gente tem profissional sério no mercado, mas também tem alguns que não são sérios. Não posso falar charlatão? Pode. Pode falar, aqui pode. A gente tem que ter uma atenção, né, a isso, esse mercado que surge, né, em torno desses peptídeos, e os profissionais que estão ali, de fato, vendendo saúde ou vendendo produtos, né, porque também temos isso. Hoje nós temos pessoas que querem
né, a acorrentar ali um paciente a um tratamento medicamentoso através das vendas e que não estão promovendo saúde, né? Então, isso é importante. Em primeiro lugar, né, nós temos que pensar na saúde, esse é o fator inicial, né, de um profissional da saúde, né? Esse tem que Você ser, jura, né? tem que Quando ser a você tá premissa, formando, eu exatamente, né, através do juramento. E infelizmente a gente observa, né, pessoas fazendo drive-thru, né, de Monjaro, né, saiu recentemente no jornal um cara vendendo. O carro passava, ele ia lá e dava uma injeção de Monjaro no paciente dentro do carro mesmo, né? Ali na esquina das avenidas de São Paulo. Então, virou uma coisa assim totalmente banal, né? E descontrolada. E nós temos aí, né, como nós já mencionamos, pacientes que já vêm com agravos anteriores ao uso das canetinhas, né, que não são identificados. E nós temos pacientes que vão, ao longo do processo, desenvolver algumas questões que precisam ser assistidas, que não interferem somente esteticamente, né? Mas vamos focar aqui no nosso processo de estética, porque, afinal de contas, emagrecer bem, emagrecer com saúde, é resultado de uma pele bonita, de um cabelo bonito, de uma unha bonita. Então, um corpo saudável, a pele fica bonita, né? O cabelo fica bonito, a unha fica bonita. Você, além dessas questões, nós temos um outro ponto que veio com a evolução, né, do projeto Genoma, Proteoma, Peptídeos, que foi a inteligência artificial. E olhe o que nós temos hoje acontecido, né, o que tem acontecido hoje com essa população. Elas procuram os chats, né, a IA, para prescrição de treino, para prescrição de dieta. E aí, e agora? Como é que está isso, hein, doutora Sabrina? Aí é polêmico, é só polêmico. Eu adoro inteligência artificial. Porém, atrás de uma inteligência artificial tem que ter uma natural. Exatamente. Eu e meu marido, a gente andando de carro, quando eu entro no carro junto com ele, a gente começa a brigar por causa do Waze. Ele coloca o Waze para qualquer lugar que ele vai. E eu acho isso fim da picada. Porque eu penso assim, como assim a inteligência artificial vai substituir a natural? Eu sou muito mais inteligente que o Waze, porque o Waze manda eu ir para um lugar tudo errado. Às vezes dá uma maior volta. Dá uma maior volta. Né? Esses dias o Samuel, meu filho, virou para mim e falou assim, mãe, mas você tá me levando aqui, que volta é essa que você tá me dando? A criança, né? Eu falei assim, mas é o Waze que tá mandando. Então, assim, não substitui, ajuda. Eu penso que é algo que é uma ferramenta que nós podemos usar para melhorar, potencializar aquilo que a gente já tem de bom. Mas você também pode potencializar o que você tem de ruim. Uma inteligência artificial, ela também pode te induzir ao grave erro. Então, atrás de uma inteligência artificial tem que ter conhecimento, domínio de técnica. Por exemplo, eu não entendo nada da área jurídica. Nada da área jurídica. Eu posso utilizar a inteligência artificial para me guiar como eu devo me proceder. É assim que eu penso. E uma pessoa que também não entende nada da área da saúde pode usar a inteligência artificial para guiar ela, né? Então, que muitas vezes pode ser uma conduta orientada que vai estar incorreta ou pode estar certa. Ela não consegue identificar o que é integrado. A inteligência artificial, ela vai avaliar aquilo que apenas está escrito. Nós, como profissionais da área da saúde, quando o paciente chega para a gente consegue olhar para a cara dele e ver que ele está pálido, ver que o olho dele tá amarelo, a gente consegue ver que o cabelo está caindo. Essa informação, ela é humana. Exatamente. Então, depende do olhar, depende da avaliação física, depende da interpretação de exames laboratoriais, depende do emocional. A inteligência artificial não consegue fazer essa análise integrativa do paciente. Então, assim, e me desculpe aquela pessoa que utiliza inteligência artificial para tratar da saúde dela. Ela está tendo um tratamento extremamente limitado e pobre. E o mais relevante, né? Não personalizado para o que ele precisa, né? Dentro da medicina personalizada, né, os tratamentos personalizados, nós temos que ver todos esses parâmetros, né, biológicos, processos
que estão intracelulares, né, que são observados pelos sinais e sintomas do paciente, ou muitas vezes, como é o caso, eu trato muitos pacientes com melasma, aonde é essa região da mancha, né? Qual que é a história que essa paciente traz para mim, se ela tem tratamento prévio ou não, o que ela utilizou, né, durante a trajetória dela até a chegada no consultório. Se ela está desenvolvendo acne e qual região do rosto é a acne. Então, tudo isso vai nos orientar, nos guiar a um processo de personalização do tratamento que nos leva a inferir alguma, né, alteração metabólica, alguma alteração biológica, né, intracelular ou extracelular, que precisa de uma atenção, né? Enquanto a IA ela vai oferecer aquilo dali, uma informação genérica, né? Muito voltada para uma informação que está online ali divulgada, mas que não tem nenhum tipo de personalização para dentro do que o paciente realmente precisa, né? Dentro daquelas necessidades que o paciente precisa. Além, é claro, né? Muitas vezes eu tenho paciente com carência de vitamina B12 que você tem que dar uma forma, né, de suplementação para essa paciente que não pode ser oral, tem que ser injetável e tem que ser na forma de metilcobalamina, porque ela falta, dentro do processo de metabolização dela ali, falta um item na cadeia que ela não converte essa vitamina B12, né? Então, ela não absorve a vitamina B12. E essas informações, elas exigem uma medicina altamente de padrão, alto padrão, preventiva, preditiva. De alta performance, e para que nós, a gente entregue um resultado. Como profissionais, a gente tem que solicitar para o paciente fazer o exame. Depois dele fazer o exame, a gente tem que analisar. Esse exame pode ser exame bioquímico, esse exame pode ser um painel genético. O que o paciente precisa? O quanto ele quer personalizar? E isso hoje a medicina nos permite. Exatamente. E quanto mais... Agora, o único detalhe que eu acho, isso eu acho fantástico. Não vou mentir, né? Meus olhos enchem com tamanha tecnologia que a gente está trabalhando hoje em prol de uma vida, mas é muito seletista. Quem que tem acesso hoje a esse recurso? Custa caro. Infelizmente, a maioria da população não tem dinheiro. Ou não investiria o que tem, talvez seja isso, né? Para poder ter essa personalização. Essa identificação. Mas mais do que isso, né? A gente pode ir um pouquinho antes disso. Uma alimentação mais saudável é uma alimentação também mais restrita. É uma alimentação que ela não está disponível com tantos carboidratos, né? Não são a maioria das pessoas que elas estão hoje com sobrepeso, né, que tem uma queixa, são pessoas que elas se alimentam por conta da vida muito acelerada, né, com alimentos mais rápidos, com alimentos processados, alimentos prontos, ou alimentos ali que principalmente, né, o que está mais disponível e mais acessível rapidamente são carboidratos, né, que tem um custo mais barato, além de tudo, além de ser mais rápido, e ficam disponíveis ali para um lanchinho rápido, para uma alimentação mais rápida, dentro desse meio, né, dessa rotina que é extremamente rápida hoje, né? Nós temos que fazer tudo, o tempo hoje é pouco para tantas coisas. Então, a gente tem que repensar nisso também, né? Porque essa questão do investimento, essa questão começa ainda antes, né, do diagnóstico. Ela começa ali no hábito de vida, né? Na rotina que não é saudável, na rotina que é mais rápida, mais acelerada, né? Aí você vai tomar Monjaro? Você tem toda essa rotina, né? Essa dinâmica, disciplina de vida. O Monjaro vai resolver? O Monjaro, você precisa de Monjaro? E o paciente já vem com carências de micronutrientes, né? Carências de minerais, de vitaminas, né? E aí? E agora, doutora Sabrina? Esse paciente chegou magro para você. Esse paciente chegou aí com flacidez, com queda de cabelo e um monte de carências de micronutrientes por conta de um hábito alimentar já pregresso, processos inflamatórios ali.
E sabe o que acontece algumas vezes? O paciente fala assim, não, eu já suplemento, eu tomo tal comprimido, eu já tomo essa dosagem de vitamina D por dia. Só que aí você dosa o exame laboratorial dele, está baixo. Por quê? Porque o paciente tem um déficit de absorção intestinal, né? Uma constipação intestinal, desbiose, uma né? desbiose intestinal, e que ele tá ingerindo por via oral, só que o intestino não absorve. E aí, né? O bioestimulador vai funcionar nesse paciente? O tratamento estético dele vai funcionar nessas condições de microambiente intestinal, né? De microambiente de eixo pele, né? E intestino. Como é que vai funcionar isso? Eu acho que esse é o eixo que vai distinguir os profissionais. Perfeito. Porque se você vai em qualquer profissional, ele vai fazer o procedimento, o paciente não vai ver resultado e ele ainda vai sair falando mal. Não faço mais bioestimulador de colágeno porque não dá resultado. Não vi resultado. Então, quando você quer fazer algo para você ter resultado, escolha o profissional que você vai. Né? Vê, olha, o Dr. Fábio, ele tem doutorado, ele é pós-doutor. O cara entende, ele estuda. Então, tem gente que está no mercado, eu não vou falar de nada nem de ninguém, mas tem profissionais e profissionais. Exatamente. Vai ter gente que vai conseguir... Você não compra um procedimento, você não vai comprar mais colágeno na sua pele. Você vai comprar o resultado do seu problema, que é uma pele mais firme. E eu não vou resolver só com colágeno, com bioestimulador de colágeno. Para a gente resolver esse paciente que chegou lá todo cheio de deficiências, a gente vai ter que fazer assim, um planejamento em torno de 1 ano com esse paciente, dele indo lá no seu consultório de 21 em 21 dias. A gente vai ter que, ou às vezes até com uma frequência menor, a gente vai ter que investir nesse paciente. E vai ser um paciente que não vai ser fácil. Para a gente é um desafio tratar um paciente desse. Não adianta eu pintar uma lataria, um carro enferrujado, né? A gente sabe que ele não vai funcionar. E, doutora Sabrina, eu tenho, assim, ao longo, né, da minha trajetória, e você também, vai observar pacientes, fala assim, esse paciente fez o tratamento com um bioestimulador, teve um ótimo resultado, esse paciente não teve nada. Muitas vezes esse paciente vai achar que é um problema do produto, que é um problema, né, do profissional. Ah, eu não vi nenhum resultado, doutora, eu não gostei. Mas o que eles ainda não entendem é que isso, as tecnologias regenerativas, né, dentro da estética, como bioestimulador e agora os peptídeos, ele vai induzir o teu corpo a performar, né, a resolver, ele vai voltar a produzir colágeno, ele vai gerar um estímulo biológico ali sistêmico que vai estimular esse colágeno. Se o organismo não está bom, se esse microambiente celular não está funcionando bem, se falta aminoácidos, se esse ambiente não é adequado, ele não vai produzir colágeno. E não adianta eu usar a tecnologia mais top do mercado. Não adianta. Se produzir o colágeno, vai ser um colágeno que vai ser destruído rapidamente, né? Um colágeno duro, que não vai ter, assim, vai ser duro. Rígido, né? Isso. Você estava falando, eu estava olhando para a parede. Para eu construir essa parede, eu preciso de tijolo, preciso de cimento, preciso de um monte de coisa. Então, às vezes, eu faço bioestimulador de colágeno, mas eu não tenho tijolo para colocar lá. E aí eu vou conseguir ter a parede? Jamais. Né? Então, o paciente ele tem que ter essa percepção. E aí entra lá um momento. Então, vamos ver como é que está por trás a sua saúde. E aí, a medicina regenerativa, ela nos permite hoje trazer esse tijolo para o lugar. Às vezes, o paciente não vai conseguir através da alimentação, porque ele tem restrição, ele tem desbiose, mas a gente, dentro de um consultório, a gente consegue suplementar de uma forma que esse tijolo volte para o lugar. Perfeito. Mas também vai depender do querer do paciente. Ele tem que ter foco. E hoje, as pessoas parecem que estão fazendo tudo na vida, menos tendo foco, né? Mas elas querem tudo muito rápido, né? Mas não existe. É resultado muito rápido. Isso não existe. Mas aí é que tá. O Monjaro é esse resultado, né? Muito rápido. Eu não preciso me reeducar, eu não preciso mudar a minha rotina, é só injetar a canetinha e a mágica acontece.
depois eu vou no consultório da estética. Não acontece. Eu vou lá no consultório da estética, né? Já faço ali também uma outra magiquinha ali e tudo acontece. Pronto, Não, estou maravilhosa. Estou aqui, ó, coçando na cadeira. Não acontece, gente. Mágica não... A mágica é simples. É comer bem, dormir, treinar, namorar, ser feliz, claro, né? Claro. Ter um trabalho que você consiga ter um recurso, retirar um recurso dele sem sofrimento, porque também quando a gente começa a ter burnout no trabalho, é um momento que já vai gerar estresse, vai fazer o cabelo cair. Então, se a gente consegue ter uma vida simples, bem estruturada, a gente vai ser muito mais feliz do que quem acha que tem tudo, né? A gente vê, por exemplo, as grandes famosas aí, GK da vida. Tem tudo que uma pessoa gostaria de ter, mas não tem felicidade. E tudo que ela conseguiu foi artificial. E ela está tirando o que é artificial para poder voltar para o natural, fazendo terapia, enfim. O ser humano ele precisa ter essa percepção de que o que funciona é o que as pessoas estão deixando de lado, né? Que é a vida simples, para poder deixar a dopamina transformar a vida em algo muito dinâmico e a gente sempre querer acelerar com o GHKCU, para poder tratar o colágeno que a gente perdeu com os do Monjaro. Antigamente, a gente fazia assim, para dormir, a gente tomava Me veio um branco agora. A gente não usa, porque a gente dorme bem. O PATS, enfim, aí você acorda, toma o acelerador, né? Você vai, toma um energético. E para dormir você toma um calmante. Toma um calmante, isso. É bem assim. Hoje a gente está fazendo desse jeito, só que com o uso dos peptídeos. Exato. Mas olhe, aqui no Saúde em Evidência, o objetivo é trazer essa informação. E peptídeos já é a nossa próxima chamada. Nós temos aí um tema, um podcast só para tratar desses peptídeos, que é o que está no novo hype aí do mercado, né? Nós temos ouvido falar que peptídeo é bom para tudo, né? Que é bom para o cabelo, bom para a unha. Vamos ver se isso é realmente verdadeiro. Esse milagre todo, né? Então, vamos discutir sobre isso nos próximos podcasts aqui no Saúde em Evidência. Doutora Sabrina, o que você hoje, quando recebe esse paciente, né, que já vem com essas queixas do emagrecimento e tal, o que você sugere para esses pacientes? Lembrando, né, que você tocou num assunto muito interessante, que é essas pessoas, né, esses influencers, que tem sempre uma dica, né, ali muito superficial, muito rápida para resolver tudo, né? E aí esse paciente ele vem, né? Porque nós temos esse paciente que segue essas dicas, que ele já chega no consultório falando assim, doutora Sabrina, eu vi no TikTok. E aí, o que você tem aí para nos orientar, né? Para quem está nos ouvindo, o que você orienta para esse paciente que chegou dessa forma? O paciente entra no consultório, eu fecho minha cortina, tiro foto, sento com ele, converso, quero saber da intimidade dele. O que ele faz, que horas que ele dorme, quanto de água que ele bebe, o que ele come, o que ele faz, ele trabalha com o quê. Porque tudo isso vai me dizer um pouco sobre a pessoa. Depois que eu tiver essas informações, normalmente esse paciente, eu já peço, leva seus exames, seus últimos exames, porque se ele está fazendo um tratamento de emagrecimento, né, ele, teoricamente, já tem exames prontos. Tem os exames prontos. E ele leva, eu faço a análise, ok, está tudo certo. Esse paciente que está tudo certo não tem necessidade de suplementar, a gente já parte para os procedimentos injetáveis ou tecnologia. Agora, o paciente que não está suplementando, aí a gente começa com a suplementação. E o que acontece com muita frequência também é a mulher na menopausa usando o Monjaro. Porque entrou na menopausa, você começa a engordar. E aí junta duas coisas bem complexas e difíceis de serem trabalhadas num único paciente. Aí a gente precisa colocar na cabeça do paciente. Eu sempre penso assim, é melhor prevenir do que remediar. Então, antes de fazer o uso da medicação, vamos começar a fazer um tratamento para você produzir seu colágeno, melhorar, né? Agora, se não deu para ser antes, a gente vai ter que começar depois e vai ter que começar com uma estratégia eficaz, para que ele não perca muito. Então, assim, eu tenho
eu tenho excelentes resultados de pacientes que perderam peso e que não ficaram com aspecto de face derretida. Mas muitas vezes não dá para tratar tudo, né? O paciente ele escolhe ou face ou glúteo, porque realmente fica muito onoroso e o paciente acaba tendo que escolher. Mas a gente foca no objetivo principal dele, na queixa principal, e em cima do que nós temos de possibilidades dentro do consultório, a gente vai entregando. É um paciente que a gente vai ter que repor volume, então vai ter que fazer um preenchimento com ácido hialurônico. É um paciente que vai ter que estimular a produção de colágeno. É um paciente que provavelmente também vai ter que pensar no tratamento de cabelo, porque está quase tudo muito interligado. Então a gente foca às vezes em algo principal para que depois a gente expanda. Mas, em síntese, é isso. A gente não vai fazer uma terapia só, vai ser uma terapia combinada. Então, não vai ser um protocolo, vai ser algo realmente personalizado dentro da necessidade dele, para que a gente consiga fazer com que ele não se sinta outra pessoa usando o Monjaro. Né? Que está sendo, assim, quase 50% dos pacientes que chegam hoje no consultório estão usando Monjaro. Perfeito, E eu não sei se você enfrenta isso também no seu dia a dia, mas quando o paciente ele chega no meu consultório, às vezes para procurar um procedimento estético, ele quer um resultado muito rápido, e a primeira coisa que eu faço, né? Eu faço anamnese, faço ali o diálogo com ele, entendo os objetivos dele, né? Os hábitos de vida, e eu peço exames laboratoriais. Aí ele fala assim, uai, mas eu vim tratar de estética, eu preciso fazer exame de sangue, e muitas vezes eles chegam ali porque eles querem realizar o procedimento ali no mesmo dia. Eu falo, não, eu preciso ver aí, né, quais são os déficits de micronutrientes para entender por que teu cabelo está caindo. Porque não vai adiantar eu chegar aqui agora e tratar o teu couro cabeludo com um monte de medicações aqui e tá com déficit aqui, você está com anemia, o paciente está com déficit de vitamina B12, está com níveis elevados ou alterados de ferritina. Então, não adianta. E aí, esse paciente, ele, durante o tratamento, meu cabelo voltou. Interrompeu o tratamento, ficou careca, porque caiu tudo, né? O suporte acabou. E já não tinha um microambiente, né, interno desse paciente, né, dentro do organismo dele, não estava funcionando mais. E a gente tem que entender o seguinte, né, faltou micronutriente, de onde que o corpo vai tirar? Do cabelo. Lá do cabelo, né, o que vai para a pele, né, porque ele precisa colocar ali a função vital em funcionamento, ele precisa continuar funcionando coisas que são muito mais relevantes dentro, né, dessa biologia, né, do nosso corpo, e o cabelo, então, ali, ok, eu vou privar o cabelo por um tempo até eu atingir o equilíbrio novamente, né? Então, o paciente tinha que entender que se o cabelo dele está caindo é porque alguma coisa dele não está funcionando direito. Alguma coisa não está funcionando, exatamente. E ele tem que entender isso. Seu cabelo está caindo é um sinal, o sinal está amarelo, você tem que se cuidar. O nosso corpo vai dando sinais, né? E esse emagrecimento, essa perda de gordura muito rápida, né? A queda de cabelo é um sinal. O melasma é um sinal de que algo não está bem, né? É o nosso corpo ali dando esse sinal. E o paciente não entende que existem processos, né? A estética, assim como qualquer outro procedimento, ele precisa. Eu falo, olha, você está com um sintoma, né? Estou envelhecendo, estou com queda de cabelo. Aí você vai no consultório, você vai fazer os exames para verificar por que você tem esses sintomas. Depois, você vai fazer o tratamento, que ele pode ser no consultório e que também precisa ser em casa, né? Então, é uma reeducação, né? Porque você deve enfrentar o mesmo problema que eu, né? O paciente chega lá, eu quero sair daqui já bonita, transplantado, cabelo já todo bonito, brilhoso, a pele linda. E não é assim, porque o resultado duradouro, né, o resultado de medicina regenerativa, dos próprios peptídeos, necessitam de um preparo do organismo, que é o que nós falamos no início, né? Performance. Né? Hoje nós estamos trabalhando com performance. Para a gente atingir bons resultados, a gente tem que ter condições de performar.
para esses resultados, né? A gente tem que ter condições orgânicas, funcionais, né, adequadas, equilibradas e condições também, né, dentro dos nossos hábitos de vida, que inclui atividade física, bom sono, né, suplementação adequada, uma alimentação equilibrada. Então, tudo isso vai interferir nessa performance, né? Então, acredito que você também tenha essa mesma dificuldade que eu de levar esse entendimento. Tem paciente que entende, sabe? Tem paciente que vai todo mês fazer o tratamento direitinho, que cumpre. Tem pessoas que são focadas, determinadas. E essas pessoas, elas atingem um resultado incrível. Porque quando você consegue associar o seu foco com o resultado que a estética pode proporcionar, você consegue um resultado natural, duradouro, performado. Então, você consegue mudança. Porque aí entra, né, no tudo que é artificial, que o emagrecimento acelerado do Mounjaro se torna artificial, muito magro, a cabeça acaba ficando muito grande, sem massa muscular. Então, a gente bate o olho na pessoa, a gente já consegue interpretar. Ah, essa daí está usando Mounjaro. Ah, aquela dali está usando suplemento. É bomba, né, para poder ganhar massa muscular. Então, a gente não precisa nem de conversar com a pessoa. A gente, olhando para a pessoa, a gente já identifica. Né? Então, porém, se você consegue ter equilíbrio, um bom profissional tratando de você, você consegue ter performance de forma natural. Porque você vai tratar a sua mitocôndria, você vai te trazer energia, mesmo estando na menopausa ou na andropausa, você vai te trazer bem-estar. E outra, o tempo, ele chega para todo mundo. Não tem como você querer estar com 60 anos com o pique que você tinha quando você quando você tinha 40 ou 30, enfim. Isso é fato. Porém, a gente consegue imprimir muita qualidade, longevidade, se você tem foco. Se você consegue fazer tudo aquilo, nem precisa de ser tudo. Se você consegue fazer 1/3 das coisas no consultório, você consegue melhorar muito. Então, você consegue ter qualidade de vida, envelhecer bem, emagrecer, manter o emagrecimento, manter a memória da massa muscular, manter a memória da massa gorda. Então, você precisa de ter também trabalho. Não é só fácil. Todo mundo quer fácil, né, Fábio? Todo mundo quer as coisas fáceis. É uma solução rápida. Mas, enfim, né? Eu desconheço. Talvez por causa do nosso perfil, né, muito acadêmico, científico, mas eu desconheço algo fácil, mágica. Na minha vida, eu nunca tive nada que eu não me esforçasse muito. Não tenho a experiência de ter tido algo muito fácil. Então, entendi. Acho que pode ser essa visão minha também. Porém, os pacientes que têm foco, eles conseguem resultados bons, incríveis. Perfeito. Né? Em todo, né? Em todo. Bom, o papo está muito bom, né? Não quero acabar. Você pode nos acompanhar através, né, das nossas redes sociais, no YouTube ou no Instagram, do Saúde em Evidência. E, doutora Sabrina, para a gente finalizar, deixe para nós o seu Instagram, né, para que as pessoas possam seguir, né, acompanhar aí as suas redes sociais, né, e entender ainda mais do seu trabalho que você tem desenvolvido. E agradeço, né, a sua presença aqui conosco hoje. Desejo muito sucesso, né, na sua trajetória e provavelmente nos encontraremos outras vezes mais, né, para discutir aqui sobre estética e saúde, que para mim é algo que poderíamos passar horas aqui, falando, né, discutindo. Né? A gente só fala sobre isso, na verdade. Para quem não sabe, né, nós trabalhamos na mesma clínica, um consultório em frente para o outro. Então, é o tempo inteiro ali trocando figurinhas, né? Então, é um prazer estar com você. Sempre é um prazer estar com você. E participar desse projeto que você iniciou. Eu te dou, assim, tomara que você fique super famoso. Vamos trabalhar isso, né, nas redes sociais do Fábio, porque ele é um grande profissional, uma pessoa que eu sempre admirei muito. E eu quero que você brilhe, porque você merece esse brilho todo. Meu Instagram é Sabrina, doutora Sabrina Dantas. Me sigam lá também. É um localzinho que a gente tenta
educar, né? Fazer com que vocês saiam da caixinha. Eu e o Fábio, a gente tem um perfil muito parecido, que a gente não entra com ilusão, a gente é bem verdadeiro. E a gente fala realmente aquilo que a ciência diz que é, né? Então, o que nós queremos é exatamente isso, é que vocês também tenham esse pensamento de que existe ciência por trás de vendas, por trás de modismo, por trás de protocolos hypados, e não é só comércio, que a gente tem que pensar antes de beleza, antes de qualquer coisa na saúde, que é o que é importante para a gente hoje. Então, muito obrigado por esse momento aqui com você. Foi ótimo, doutora Sabrina. Bom, então você que segue a gente nas redes sociais, né? O meu @ é doutor por extenso Fábio Almeida. Estaremos lá disponíveis para receber aí os comentários, perguntas de vocês e também através das redes sociais do Saúde em Evidência. Deixamos um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast.